Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela Silveira, de literatura, e hoje nós vamos ver um conteúdo sobre parnasianismo. O parnasianismo, que é essa escola literária muito polêmica, que sofre muitas críticas, vai ser muito atacada no período modernista, porque ela é uma escola literária que preza a arte pela arte, tá? Aqui a gente vai ver a valorização quase que extrema da forma estética, e é justamente por isso que é uma escola que vai ser tão bombardeada depois que acontece, né? E aí, como características, a gente já começa falando que essa escola literária é a forma poética do realismo. Porque, como a gente já viu, a gente passou pelo período realista, tem lá aquele contexto histórico do realismo, né? Vai ser a mesma coisa aqui. O parnasianismo compartilha o mesmo contexto histórico do realismo e do naturalismo. É por isso que hoje a gente não adentra nesse contexto nessa aula, tá certo? Então, se você quiser ver sobre esse contexto histórico, assista a aula lá sobre realismo, que tem tudo bem detalhadinho. Então, ao mesmo tempo ali que o realismo está acontecendo, a gente também vai ver acontecer o parnasianismo. Enquanto o realismo e o naturalismo são mais para a prosa, o parnasianismo está na poesia. E aí, uma característica que o parnasianismo compartilha em comparação ao realismo é a objetividade na linguagem, a descrição muito detalhada e o foco no real. Só que aqui esse real vai ser um real diferente daquele real tratado pelo realismo, que era a crítica social, tá bom? A gente vai entender um pouco mais para frente do que se trata esse real do parnasianismo. Uma coisa que inspira muito e motiva muito a literatura parnasiana é o Parnaso grego do deus Apolo. O deus Apolo que pregava, né, essa perfeição estética vai ser um grande inspirador. As musas também vão ser grandes inspiradoras para a literatura parnasiana, porque eles vão ter essa noção, né, de se inspirar muito e de prezar muito pela forma estética. A forma estética, a aparência da poesia para esse tipo de poesia parnasiana deve ser perfeita. Então, os poetas vão se debruçar em cima desse poema, recorrendo a dicionários, fazendo e refazendo, para que tudo fique esteticamente perfeito, às vezes nem prezando tanto assim pelo conteúdo, tá bom? E aí, isso culmina em uma outra característica importante para a gente pensar essa escola, que é o fato dela não apresentar a abordagem crítica e política da sociedade, como era lá no realismo e no naturalismo, tá bom? E uma outra coisa que eles acreditam é que a arte deve mostrar apenas o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. E assim eles fazem o chamado triângulo do parnasianismo, que é o bom, o belo e o verdadeiro. O bom trabalha para o belo para o verdadeiro, e o verdadeiro, por sua vez, para o bom. Então, e o que que isso significa, né? Significa que uma coisa para ser bela, a arte para ser bela, ela não deve falar sobre coisas pesadas, sobre coisas tristes, sobre aquelas críticas sociais que o realismo faz, sobre aquela natureza humana que é impulsiva, que retrata aspectos feios das pessoas, como o naturalismo faz, tá bom? Então é por isso um dos motivos que essa escola vai meio que desprezar a crítica social e a realidade social. Uma característica muito forte que vocês não podem esquecer é que essa escola trabalha muito com a metrificação e a versificação intensa. A estrutura da poesia parnasiana ela é fixa e ela vai ter quase sempre a forma de um soneto. E aí a gente tem a tríade parnasiana, né? Que quando a gente fala desse assunto é basicamente impossível não falar desses três autores, que são os principais dessa escola, que é o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. Falando primeiro sobre o Alberto de Oliveira, ele é o único dessa tríade parnasiana que vai viver o suficiente para ver
o modernismo chegar. Em seguida do parnasianismo, a gente tem a escola simbolista, vai ser o simbolismo. Então, assim, só para dar uma relembrada na ordem, né? A gente vai ter ali o realismo e naturalismo acontecendo ao mesmo tempo que o parnasianismo. Logo depois a gente tem o simbolismo. Depois a gente vai ter um período de pré-modernismo e só então o modernismo, tá? Que é aquele da Semana de Arte Moderna de 1922. E aí o Alberto de Oliveira, ele morre só em 1937, então desses poetas ele é o que vai ter a vida um pouco assim mais longa, sabe? E ele é conhecido como o mestre da poesia parnasiana, é considerado o poeta mais perfeito dessa escola literária, e ele utiliza também essa linguagem perfeita, essa linguagem rebuscada, tá bom? E um livro importante do Alberto de Oliveira é a obra Meridionais. E aí eu trouxe para a gente conhecer um poema, né, chamado Vaso Chinês. O poema diz assim: estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso, vendo-a, sentia um não sei o que com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então, esse é um exemplo de poema parnasiano que vai prezar as palavras difíceis, as palavras pouco conhecidas, ele vai dar muito valor a essa estrutura de soneto. E o que é um soneto? É o poema que tem essa estrutura fixa das duas primeiras estrofes terem 4 versos e as duas últimas estrofes terem 3 versos. A gente chama as primeiras de quartetos e as segundas de tercetos. Então, aí a gente tem a estrutura do soneto, né, que vai ser muito comum nessa poesia parnasiana. Como segundo poeta da tríade, a gente tem o Raimundo Correia, que nasce em 1959 e vive até 1911, que é ali o período do pré-modernismo. Um tema recorrente na poesia, né, de Raimundo Correia é a perfeição da forma dos objetos, ou seja, ele vai quase sempre tratar dos objetos, como aconteceu lá no poema do Alberto, né, que ele vai falar sobre um vaso. O poema inteiro é ele falando, elogiando, chamando de arte esse vaso chinês, né? Provavelmente uma daquelas porcelanas finas, bem caras e sofisticadas. Então, isso vai ser muito comum na literatura parnasiana, né? Esse louvor aos objetos, principalmente os objetos considerados clássicos e raros. E a cultura clássica grega também vai ser muito apreciada aqui pelo Raimundo Correia, né? E uma obra importante desse autor é a obra Sinfonias. E aí a gente tem o poema, né, Tristeza de Mono, que diz o seguinte: pela primeira vez, ímpias risadas, susta em pranto o deus da zombaria. Chora, e vingam-se dele nesse dia os silvanos e as ninfas ultrajadas. Trovejam bocas mil escancaradas, rindo, arrombam-se os diques da alegria, e estoura a descompassada vozeria por toda a selva, e ápupos e pedradas. Fauno indigita, Anaiade o caçoa, sátiros vis da mais indigna laia. Zombam, não há quem dele se condoa, e eco propaga a formidável vaia, que além por fundos boqueirões reboa, e como um largo mar rola
e se espraia. Então aí a gente tem um outro poema, né, dessa poesia que é muito mais forma, é muito mais conteúdo exterior do que conteúdo interior, né. E aí, como eu mencionei, né, ele se inspira muito nessa cultura clássica grega. É por isso que ele vai falar aí do deus da zombaria, dos silvanos, das ninfas, da Eco, que é uma ninfa grega. Então a gente vai ter toda essa cultura grega, né, adentrando esta poesia que quando você vai parar para pensar, a gente nem percebe de fato, assim, um significado afetivo, um significado, assim, de crítica. O que esse poema quer dizer afinal, né? Então a poesia parnasiana tem essa característica de se importar pouco com o conteúdo e muito com a forma. E novamente aí a gente tem a forma do soneto, né? As duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas com 3. Por fim, a gente vai ter o poeta Olavo Bilac, que nasce em 1865 e falece em 1918. Ele é considerado o príncipe dos poetas, é também um dos poetas mais importantes desse período. E uma característica forte dele é a linguagem muito elaborada, com a inversão da ordem gramatical. Lembra lá na aula de figuras de linguagem que a gente tem a fala do mestre Oda, que ele inverte a ordem da, dos períodos, né, dos elementos da frase. Então, essa também vai ser uma característica comum para a escrita, a poesia do Olavo de Carvalho, o Olavo Bilac, né? É, a gente vai observar nele também a busca pela perfeição métrica, e uma obra importante desse poeta é o Profissão de Fé. E aí eu trouxe um poema também, um soneto, para a gente contemplar e conhecer a escrita desse autor, né? A um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditinho escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, aí a gente vê o poeta, o Olavo Bilac, falando sobre o processo criacional que pode ser de um poema parnasiano, né? É esse poema que sua, é o poeta que soa, que transpira, sabe? Que sofre, que trabalha muito, porque a construção desses poemas, desses sonetos parnasianos, dá muito trabalho. E era por isso justamente que esses poetas eram tão louvados, porque eles conseguiam fazer esse poema que dá um trabalho enorme devido a essa estrutura, devido a essas palavras difíceis. Então, no período, eles acabam sendo bastante aclamados por quem aprecia esse tipo de poesia, né? Já que eles conseguem fazer uma arte tão difícil assim. Porém, lá na frente, no modernismo, a gente sabe que eles vão ser duramente criticados. O Manuel Bandeira, inclusive, vai escrever um poema, Os Sapos, que é justamente para poder criticar este tipo de literatura, tá? Essa literatura parnasiana que a gente tem que lembrar que como principal característica ela vai prezar a arte pela arte. Aí o Manuel Bandeira vai chamar esses poetas de sapos, vai dizer que estão cantando a saparia, cantando os sapos cururus, ou seja, porque eles ficam falando muito, muito eloquentemente sobre estética, sobre palavras que muitas vezes nem tem muito sentido, e se esquecem de produzir essa crítica, né? Essa crítica que também poderia ser um espaço para a poesia.
Então, gente, em resumo, essa é a escola do parnasianismo, essa escola que valoriza muito a forma estética da poesia, lembrando, né, que ela acontece concomitante ali a outras escolas, como o realismo e o naturalismo, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Força nos estudos, porque o Enem já está aí bem pertinho, tá certo? E eu espero que vocês se saiam muito bem na prova. Muito obrigada, gente. Um beijo, boa sorte e sucesso para vocês.